reis revelados na cruz, servos que honram a mesa. Amém? Então, pode botar o slide lá, ó. Reis revelados na cruz, servos que honram a mesa. Abra a palavra do Senhor, então, em Deuteronômio, no capítulo 17, no verso 14. Gostaria de ler, primeiramente, esse texto com vocês. Assim diz a palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo 17, verso 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e possuíres e nelas habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor, teu Deus, dentre os teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar ao povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Serás também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos, Senhor, glorificar, exaltar o Teu nome. Mais uma vez nós bendizemos a Ti, Senhor. Pedimos, Deus, que Tu revele esta palavra dentro do nosso coração. Que essa palavra jamais, Senhor, volte vazia, mas ela venha em nome de Jesus, Pai, produzir frutos e frutos em abundância. Nós, nesse momento, repreendemos todo o espírito da dispersão, que é todo aquele espírito que se levante contra o Teu conhecimento, que não queira permitir que os meus irmãos, Pai, recebam a revelação desta palavra no seu coração. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que esses espíritos caiam por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que esta palavra caia em boa terra e produza, Senhor, abundantemente, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém? Os irmãos estão comigo? Glória a Deus. Então tá. Qual é o contexto desta palavra? Primeiramente, Moisés estava já no fim do seu ministério. O livro de Deuteronômio foi o último livro que Moisés então escreveu. Ele sabia que ele apenas contemplaria de longe a terra prometida, porque Deus já tinha falado ao seu coração que ele não pisaria na terra. Mas Moisés era um homem realmente cheio de visão. Imagina, ele estava falando daqui que um dia Israel teria um rei, que o povo gostaria que tivesse um rei e que devia escolher, mas no final das contas Deus ainda fala que, na verdade, ele colocaria um rei segundo o seu coração. Então já contemplava que Israel teria um rei, já estava apontando para Saul, já estava apontando para Davi, já estava apontando para Salomão. Entre 350 a 400 anos antes, ele já estava falando que isso iria acontecer. Israel, quando caminhava no deserto, existia 70 anciãos, existiam pessoas que eram colocadas como cabeças e cuidavam das demandas do povo, porque era um povo nômade. Mas agora, na terra prometida, eles deviam estabelecer o reino de Deus naquele lugar.
Então hoje nós não devemos mais ficar peregrinando, querido. Deus colocou você para estabelecer o reino. Nós já devemos conquistar o reino. Então, Deus, ele mostra que ele desejaria com a convicção que haveria sim um rei. Então, tinha visão de como esse rei deveria se portar no reino de Israel. Ele fala de um rei, como o rei deveria se portar, como ele devia ser, né? E se o povo de Israel tivesse prestado atenção a essas orientações, queridos, que Moisés, de uma certa forma, eu olhei assim, meu coração ficou com temor, porque nós olhamos aqui que, primeiro, o rei de Israel foi Saul. Quem escolheu Saul foi quem? Foi o próprio povo. E esse rei, então, que perigo. Saul, escolheu Saul como rei, mas se eles soubessem que, na verdade, não era eles que deviam ter escolhido o rei, porque eles olhavam para as outras nações, eles queriam alguém governando. Antes, Deus era pelos juízes. Havia um profeta chamado Samuel, que era um profeta, boca de Deus, e orientava todas as coisas para um país, vamos dizer assim, uma nação que era dividida em 12 pedaços, cada um fazia o que queria, totalmente independente uma da outra. Eles queriam um rei para ele ser como os outros povos eram. Mas só que os filhos de Samuel eram filhos malignos. Então eles viram que aqueles filhos deles não poderiam continuar o seu ministério e clamaram para um rei. E eles então escolheram a vida de Saul. E se eles soubessem que essa escolha fosse tão ruim, eles jamais permitiriam, nem desejariam que eles escolhessem, mas que Deus escolhesse o rei para eles. Nós olhamos então que a diferença entre Saul e Davi. Saul era um rei que fazia as coisas segundo o seu próprio conselho. Davi fazia as coisas para glorificar e exaltar o nome de Deus. Olhe também quando na igreja primitiva foi estabelecida, e Judas, então, assim, cometeu suicídio, vamos dizer assim, ou morreu. Olha a vida de Judas. Os apóstolos foram escolher um apóstolo para tomar o local, e eles tiraram sorte, escolheram um homem chamado Matias. Quem é Matias? Mas Deus já no seu coração, eles deviam ter orado, Deus escolhe, levanta então um apóstolo, neste momento, e Deus levantou o maior de todos, chamado apóstolo Paulo. Entre Matias e Paulo há uma grande distância, como também entre Saul e o rei Davi. Então, amados, aqui já tem um primeiro ensinamento. Não queira escolher você, deixa Deus escolher, deixa Deus fazer. As nossas escolhas, elas são limitadas, elas são pequenas, o padrão é lá embaixo, mas aquilo que Deus tem para nós é excelente. Amém? Vocês creem que aquilo que Deus tem para nós é excelente? Deus tem o excelente para nós. Talvez se Salomão tivesse escutado esses conselhos, ele, sido orientado por esta palavra de Moisés, não erraria em todas as orientações nesta palavra aqui descritas. Se ele tivesse escutado essas orientações, ele não tivesse caído na cobiça, nem na lascívia, nem na soberba, ele talvez seria um rei melhor do que foi. Porque pela vida então de rei Salomão, nós que vimos que o reino foi dividido. Então, essas coisas, amados, essas orientações são poderosas. É para um rei, é para aquelas pessoas que exercem autoridade, aquelas pessoas que Deus colocou para assumir uma responsabilidade sobre aquele lugar. E eu louvo ao Deus, eu louvo ao Senhor, porque nós temos um rei dos reis, Senhor e Senhores sobre a nossa vida, e eu creio na vida do Senhor. Mas só que me dá um temor no coração, porque essas orientações não é apenas para o rei de Israel, são para a igreja hoje, é para nós, por causa da posição que Cristo nos colocou. Deus te chama de rei e sacerdote. Deus chama a sua igreja e constituiu você, querido, como rei e sacerdote neste lugar. Não dá um temor no seu coração? Me dá tremores. E a palavra diz, então, Apocalipse 1:6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém.
Apocalipse capítulo 5, verso 10, e para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse fala que a igreja reinará sobre a terra, aonde haverá reis e sacerdotes que administrarão este lugar. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso legado. 1 Pedro 2,9 também diz, mas vós sois geração eleita, nós somos povo adquirido, para que a gente venha anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a responsabilidade, então, hoje da igreja. E nós vemos esse texto, então, amados, que é o texto da eleição dos deveres de um rei. Então, nós temos duas perguntas para responder aqui, que o texto mesmo fala. A primeira pergunta, no segundo slide, pode, por favor, botar. O que não devemos fazer como reis, entre aspas, no reino? O que nós não devemos fazer? No verso 16 deste capítulo, ele fala que nós, em primeiro lugar, o rei não deve multiplicar cavalos. Amém? Nós não podemos multiplicar cavalos. O que seria então cavalos? Cavalos naquela época representavam os tanques de guerra de hoje. Os cavalos representavam força. Os cavalos era para mostrar força. Os cavalos serviam para intimidar. Então, era uma demonstração de poder, queridos. Os cavalos representam uma demonstração de poder bélico e de poder político, de poder econômico, de poder social, para mostrar para os outros povos que aquela nação era extremamente poderosa. Mas aqui fala que o rei não deve multiplicar cavalos. Por meio, então, do poder político, somos atentados, olha só, amados, uma igreja, Deus te colocou como rei, Deus vai fazer grandes coisas através de você, Deus nos chamou para sermos influentes no meio da sociedade, eu creio que essa igreja vai crescer abundantemente e terá muito influência na cidade, mas só que a influência da cidade é por meio do Espírito Santo, não pela força do cavalo, não pela força do nosso braço, não é pela força, não é pela manipulação, e de usar dessas coisas como para manipular pessoas, situações, e muito menos a favor do meu próprio interesse. Muitas pessoas que foram colocadas como reis, se perderam no poder do que o Evangelho dá, que eles não eram dignos de tomar sobre si, porque todo o poder, toda a honra, toda a glória é dada a Deus, e tudo aquilo que Deus nos fizer prosperar é honra e glória de Deus, e nós de forma alguma não podemos querer ter esse poder para se promover, mas promover o nome do nosso Senhor Jesus Cristo neste lugar. Nós não podemos então, como reis, multiplicar muitos cavalos, querer manipular deputados, vereadores, governadores, e usarmos da influência para benefício próprio, e nem para promoção de homem algum, mas tudo que nós fizemos, amados, é para honrar a Deus, é para exaltar o nome dEle, e Deus chamou para ser rei, e eu quero dizer para você, você vai ser tentado a querer ter muitos cavalos, de querer ter força, de querer ter poder, olha lá a palavra lá embaixo, poder, o poder, amados, gera em nós cobiça, porque você, amado, toma aqui, o Espírito Santo fala, pessoas vão escutar você, as pessoas vão dar ouvido à sua vida, daquilo que está falando através da sua boca, tome cuidado, toda palavra que você falar, toda orientação que Deus te enviar a ministrar, tem que ser para levar a pessoa a Cristo Jesus, mas não demonstração de poder, aonde eu mostro que subjugo pessoas, falo mal de pessoas, controlo pessoas. Nós não temos esse poder para controlar seres humanos e nem colocar medo em ninguém. Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isto sim. E aonde nós podemos ver isso? Abre lá em Mateus 20, ali por favor nos slides, ali em cima no telão. Mateus 20, do 20 ao 28. Nós vemos aqui dois irmãos, os irmãos do trovão. A mãe
fez um pedido. Então aproximou-se Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe então um pedido. O que você quer? Jesus perguntou. Ela respondeu: permita que no teu reino estes meus 2 filhos sentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Verso 22, Jesus lhe disse: você não sabe o que está pedindo, porque eles pediram poder. A mãe estava pedindo poder, estava pedindo influência, estava pedindo reconhecimento. Acaso vocês podem beber do cálice que estou prestes a beber? Sabe o que eles responderam? Sim, podemos. Olha a ousadia. E olha que Jesus falou, queridos. Certamente vocês beberão o meu cálice. Aí eu fico pensando no coração, que cabo foi o fim dos irmãos de Zebedeu, do Tiago e de João? Tiago foi o primeiro apóstolo a ser morto. O João foi o último. E me deu um temor no coração isto. Porque o cálice, o cálice que Deus fala, e o sentar-se, que foi preparar, o cálice, e aquilo que Jesus estava para sofrer e tomar sobre si, era uma responsabilidade de pagar um preço em favor de salvação. E é isso que te posiciona no reino. São essas coisas que te posicionam diante de Deus. E isso me deu um temor, e ele falou: nós vamos beber, e realmente ele, então, Tiago, o maior, ele pagou esse preço, ele foi o primeiro a morrer, e João, nós vimos como ele teve que passar por certas provações, certas situações, para que ele tivesse a revelação do Apocalipse, para que ele pudesse nos dar palavras que hoje nos orientam, que nos governam. Eles realmente pagaram o preço, mas o assentar à direita e à esquerda, isso não competia nem a Jesus, ele falou: isso compete ao meu Pai. Então não deseja poder. E Jesus, ele fala no versículo 24, olha só o que ele fala. Verso 24, faz favor. Quantos outros 10 ouviram isso? Eles ficaram totalmente indignados com os 2 irmãos. Mais um. Jesus os chamou e disse: você sabe que os governantes das nações dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser o quê? Servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo dos demais. Tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então, amados, o poder no Evangelho está em aprender a servir à mesa. Então aqui, por isso que eu estou falando assim, o rei veio mostrar como devemos ser servos. Então, por isso que o título, então, desta ministração se chama Reis que, primeiramente, são revelados na cruz. Porque nós precisamos dessa revelação dessa cruz. A cruz de Cristo é a revelação de que algo precisa morrer dentro de nós, que é a nossa carnalidade, a nossa soberba, a nossa arrogância. Porque se isso não acontecer dentro do nosso coração, eu não estou habilitado e aprovado a servir à mesa. Sem aprender o que é a cruz de Cristo dentro do meu coração, eu não vou servir à mesa no Espírito Santo. Eu vou servir como eu acho que deve ser servido. Mas para ser um garçom de Deus, eu preciso passar pelo menos no curso da cruz. Passar no intensivão da cruz do Sinai. Cruz do Sinai. Ali eu vou aprender como morrer o meu ego, o meu orgulho, e a ser humilde, e aprendo assim a servir. Segundo ponto, diz a palavra aqui, então, nos slides: nem fará voltar o povo ao Egito, e nunca mais volte por este caminho. Então, no deserto, na primeira dificuldade espiritual daquele povo, houve já murmuração, houve queixas, houve rebeliões. O povo, no desconforto e no desafio, culpava a Deus e a liderança pela situação que estavam vivendo. Então, no deserto é um problema, porque eles estavam inseguros quanto ao sustento, quanto às dificuldades, o que comer, o que beber. E quando você vem viver uma nova vida no Espírito Santo, as coisas velhas não servem mais para você. Deus agora quer que você viva pelo novo, pela novidade de vida, a aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Mas isso te cria, às vezes,
dá no seu coração um medo, um temor, uma falta de segurança. Mas Deus fala, você que é rei, queridos, que foi chamado para ser rei, não volte para o Egito, não volte para o mundo, não volte por este caminho falido que Deus te resgatou, para aquela lama onde Deus te tirou, não volte novamente. O mundo não te quer mais, nem Satanás. Então você foi chamado para viver uma nova vida com Ele, para uma travessia, aprender a viver por uma nova vida. O Gálatas estava no Espírito, os irmãos de Gálatas do Novo Testamento estavam no Espírito, e Paulo falou assim, falou para eles, por que vocês decaíram da graça? Por que vocês voltaram novamente às velhas práticas da lei, da graça vós caíste, agora estou sentindo novamente dor de parto, até que Cristo seja formado novamente dentro do coração de vocês. Houve um retrocesso por insegurança, porque é muito mais fácil ficar obedecendo a lei do que viver no Espírito. Porque viver no Espírito exige o quê? Comunhão, intimidade. Você tem que ler, tem que meditar, tem que orar, tem que viver, ser sensível. E os Gálatas, então, eles queriam viver novamente as velhas obras e caíram da graça de Deus. Teve um período que a igreja, os hebreus começaram a ser perseguidos, os judeus começaram a ser perseguidos, lá no livro de Hebreus falam. E aí eles queriam também voltar novamente à velha religião judaica, por causa da perseguição, voltar novamente para o judaísmo. Isto é retroceder, querer voltar para as velhas obras. Deus te chamou porque tudo se fez novo. Tudo se fez novo na sua vida. Então, o segundo ponto, não faça voltar, não volte mais novamente para o Egito. Você é rei, foi chamado para se governar. Deus te deu um local, um posicionamento. Não saia da posição que Deus te colocou. Não saia daquele lugar. Não deixe aquela posição desguarnecida e vazia. Não abandona o teu posto. Não abandona. Deus está dizendo para você hoje, não abandone o posto que Deus te colocou. Deus não não nos colocou nas fileiras do exército celestial para que você venha abandonar as trincheiras, venha ser um desertor. Não, nós não podemos desertar. Amém? Terceiro ponto, também fala, tampouco, no verso 17, para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. O que significa isso? Trata-se então de sensualidade, trata-se então de lascívia, fala aqui de impureza sexual, fala aqui de desejos, fala de defraudação emocional. Aqui então, queridos, fala de coisas que são elos feitos na carne, por causa de carência afetiva, de vazio existencial, de pessoas realmente que defraudam pessoas, mas não são cheias do Espírito Santo. Deus falou comigo uma coisa muito séria, quando lá no ministério fechou as portas, eu entendi uma coisa, amados, era preciso, porque eu tinha dependência emocional de todas aquelas ovelhas que estavam lá, porque era movido pela lascívia, era movido por uma carência, e quando eu vi que eles me abandonaram, eu sofri uma dor gigantesca. Isso mostrou que eu tinha dependência emocional daquelas pessoas. Como eu tinha dependência emocional pelo meu pastor, tinha dependência emocional por aquele ministério, tinha dependência emocional pelos meus irmãos que estavam lá, porque na verdade eles são livres. Porque se no momento de saber que você é rei, que Deus deu todas as riquezas, toda a vida, para que você apenas ministre, abençoe a mesa e apenas dê o que comer, queridos, porque tudo que você dá não é teu, é de Cristo. Tudo que você realmente tem para repartir, não pertence a ti, pertence a Deus. E Deus mandou repartir e dar, servir aquelas mesas. E essa é a tua missão. Não precisa ficar cobrando depois, né? Imagina. Vou lá, dou um pedacinho de pão, agora que eu dei um pedacinho de pão da palavra de Deus, você tem que ficar comigo o resto da vida. Era assim que eu pensava. Não, amados, é para que ele crescer e ele vai embora mesmo. Está entendendo? Para que ele vá e cresça. Para que ele desenvolva o seu ministério e ele vá adiante muito mais longe do que você foi. Então, amados, se você tiver um ministério cheio do Espírito Santo, desde já te abençoe em nome de Jesus para que você prospere. Amém?
Aonde você estiver, onde botar a planta dos teus pés, não haja essa lascívia, esses problemas. Porque a lascívia, quem é lascivo, quem é carente, ele faz concessões horríveis. Tipo Salomão. Salomão fez acordos, Salomão fez alianças por causa da lascívia, fez concessões que o fizeram corromper sua vida e dividir o reino dele. Ele, para fazer aliança, para ficar em paz com os outros povos, casava-se com as filhas dos outros reis, dos outros povos, e elas colocavam para dentro da casa de Israel, e elas continuavam cultuando outros deuses, faziam amizades, concessões perigosas, que destruíram o reino de Israel, que caiu numa idolatria horrível. Então, como nós devemos fazer aliança? Não multiplique, querido, mulheres, não multiplique, né, para que o seu coração não venha se desviar, não seja carente, não abre mão de princípios, tem determinados tipos de amizade que não vale a pena. Amém, ô rei? Está entendendo, ô rei? Rei tem que ser firme e bem posicionado, porque ele exerce governo. E você não pode abrir concessões para a corrupção moral. Não pode abrir exceções para coisas que vão destruir a sua vida. Quarto ponto, queridos. Então, primeiro, fazer alianças e amizades que deturpam a própria mensagem do Evangelho na sua vida. Cuidado. Quarto ponto. Nem multiplicará para si prata e ouro. Oh, Deus! Todo mundo ora por prosperidade aqui. Mas sabe uma coisa que eu amei? Sabe quando o Evangelho é puro e genuíno? Sabe quando eu percebo essas coisas? É quando há dependência de Deus em tudo. Principalmente na área financeira. Eu fico olhando assim, às vezes, o pastor Carioca, quando ele veio falar aqui, domingo, de como Deus, de uma forma sobrenatural, começou a abençoar em determinadas coisas, aqui dentro da igreja, onde ele não tinha recurso, não tinha nada. Nós só tínhamos que esperar pela misericórdia de Deus, e Deus sempre vem com misericórdia. Isso acrescenta a nossa fé e faz nós depender de Deus. É verdade ou não? Mas o dinheiro em si não é ruim, né? Mas o desejo, o amor ao dinheiro, isso sim pode corromper. Isso pode corromper. O dinheiro não pode ser o meu Deus, de fora, não pode. O homem que não passou pela cruz, por isso que eu falo, amados, todo rei, ele tem que passar pela cruz. Jesus era rei, ele era rei. Chegou um momento que no derradeiro, numa mesa, ele estava, ao invés de ser vestido de honra e glória, com uma coroa, ele estava nu, lavando o pé. Sabe o que é isso? O rei que estava servindo a mesa, estava lavando o pé, antes de morrer para a cruz. Isso ministra muito ao nosso coração. Porque está faltando isso dentro de nós. De saber que a gente vai ser promovido a rei, que Deus vai te colocar em lugares grandes, e nós continuarmos humildes e servindo. Um rei que serve. O crente maduro é aquele que sabe que Deus chamou como uma responsabilidade como um rei, mas ele não se ensoberbece, ele cada vez mais serve. Amém, amados? Essa é a espiritualidade verdadeira. Às vezes a gente começa, né, cresce um pouquinho, imagina, né? Fica olhando assim, olha, eu vou me expor, eu vou me bater aqui. A gente olha lá no YouTube, poxa, a mensagem da semana retrasada já deu 100 visualizações, né? E o cara já fica bobo. Imagina se tivesse 15 mil, 20 mil. Estaria aqui assim, ó. Bobalhão. Não passa de um bobalhão. Porque quem é o dono da mensagem? Nós somos apenas mensageiros. Então as coisas não acontecem porque a gente é uma pessoa que, um pouquinho que Deus abençoa, a gente já se acha. Já se acha que pode. Mas não se esqueça, você é um rei servo, ou um servo rei. Então nós temos que tomar cuidado. O homem que não passou pela cruz nesta área tem sorte da ganância. Suas amizades e vínculos podem ser governados por Mamon.
Imagina aqui dentro da igreja, a gente não é crucificado, e eu começo a olhar a vida do meu irmão, irmão, brigadão, hein, na glória, né? Começo a olhar para a vida do meu irmão, eu começo a fazer acepção de pessoas aqui, porque o meu irmão tem dinheiro ou não passei pela cruz de Cristo, eu começo a fazer amizades por interesse. Quem é rei da parte do Senhor, que foi chamado por essa responsabilidade, ele não pode fazer acepção de pessoas. Então, queridos, nós não devemos buscar, então, poder, nem querer uma segurança, mas sim uma dependência do Espírito. Nós não devemos desejar a aprovação social, onde nós vamos abrir mão de coisas ricas e verdadeiras, e nós não devemos ser governados pelas riquezas. Isso é que um rei devia tomar cuidado. É isso que você deve tomar cuidado. Porque o poder corrompe. O amor ao dinheiro corrompe. O que eu mais vejo pastores se corrompendo por causa de mulher. Destruindo às vezes muitos casamentos e muitas igrejas, muito ministério. Isso é muito perigoso. Então o rei não pode perder a honra. Deus te colocou como rei, Ele te honrou. E nós temos que honrar a Deus, então, servindo na mesa. Amém? Então, a pergunta, então, agora, o que você deve fazer, então, como prioridade? Próximo slide. O que devemos fazer, então, agora como prioridade? Qual é a tua prioridade espiritual? Para que você venha exercer esse papel de reinado. Primeiro, tenha a palavra por perto, querido, sempre por perto. Olha o verso 17, 18. Tenha sempre a palavra por perto. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si o traslado desta lei, num livro, do que está diante dos sacerdotes e levitas. Então a primeira coisa que um rei, quando antes de governar, ele tinha que pegar uma cópia da lei, da palavra de Deus, e ele mesmo tinha que fazer uma cópia daquilo. Tinha que começar a copiar. Ele mesmo devia fazer a cópia e ter essa cópia sempre junto contigo. Então a primeira coisa, tenha a palavra por perto, tenha a palavra sempre dentro do seu coração. Uma das coisas que a gente aprendeu aqui, que eu aprendi na vida espiritual, é que eu não tenho que pregar o que eu quero, o que eu acho, só expõe a palavra, só diz o que a palavra tem que dizer. E se você quiser falar alguma coisa a mais que a palavra de Deus diz, tu vai estragar ela. Então a palavra por si só, ela já é poderosa. Sabe qual é a parte mais importante do culto, que às vezes a gente não pensa? Não é a pregação, é a leitura que o pastor fala da palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus fala, ela é a própria pureza daquilo que Deus tem para nós. Devia ser o momento mais excelente do culto. É aquilo que nós devíamos guardar no coração. E agora, Deus ele permite trazer a revelação dessa palavra. Glória a Deus por ela, para que vocês venham massificar, venham intensificar ela dentro de nós, para que ela seja guardada dentro do nosso coração. Então tenha a palavra por perto. Um rei sem palavra não sabe governar. Um rei sem palavra não tem o que dizer. Um rei que não ministra bem dentro do seu coração, ele não consegue exercer seu ministério. E você foi chamado para exercer o ministério, e a tua arma é a palavra de Deus, a espada do Espírito Santo, que Deus colocou na sua mão para guerrear. Esta palavra que Deus te deu, e essa palavra, ela é a nossa identidade. Uma coisa que eu li do D. Carson, num livro que fala justamente sobre a palavra de Deus: você não é aquilo que pensa ser, mas você é aquilo que pensa. Às vezes nós idealizamos ser alguma coisa, porque nós queremos ser aquilo, mas você é aquilo que pensa. E a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. O que a palavra de Deus diz a respeito de você é a sua identidade. Não é aquilo que você quer ser, mas aquilo que Deus diz que você é. Então, se você tem a palavra abundante na sua mente, e ela começar a brotar dentro do seu coração, sabe aqueles pensamentos que a gente tem dentro de nós, que você tem vergonha? Isso mostra que ainda não somos governados pelo Espírito, porque se você pensar em pornografia, é lascívia que você é. Se você pensa em ira, você é um assassino. Jesus falou:
Só de pensar em uma mulher de coração, com uma intenção impura, você já cometeu adultério. Só de você estar irado contra seu irmão, você já é homicida. Porque assim como a gente pensa, assim a gente é. Agora eu te pergunto para você, faz um exame no seu coração, o que você tem pensado? Se você tem pensado só a palavra de Deus, você é. Se não, revise o seu coração. Então a primeira coisa, tenha a palavra por perto, aqui ó. Aqui, inculca a tua palavra, para que você fique lendo, orando, meditando, todo o tempo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente, com sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cantos espirituais, isso que habite em vosso coração, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, é palavra que transborda, e nós devemos transbordar a palavra, realmente a palavra que sai de uma forma voluntária, uma palavra que você rumina, que você pensa, que você fica assim inquieto por ela, e você vai se fundindo, Deus vai se transformando. Essa é a função do rei, de um rei de Deus, de um filho de Deus. Segundo ponto, tema o Senhor e seja fiel à palavra. Verso 19, olha o versículo 19: e terás consigo, e nela lerá todos os dias da sua vida. Olha só, leia a palavra todos os dias da sua vida, para que a palavra seja um. Jesus orou em João 17, assim ó Pai, como eu e tu somos um, eu também oro para que eles sejam um comigo, contigo, para que todos sejam um. Como eu vou ser um com o Senhor? Tendo a mente de Cristo. E como eu tenho a mente de Cristo, e terás consigo nele, e lerás todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, estatutos, para fazê-los acontecer e se manifestar. Nós lemos no começo que nós somos chamados para ser reis e sacerdotes, para manifestar as virtudes daquele que nos chamou. Só se a nossa mente estiver transbordando de Cristo, de palavra abundante. Gente, nós temos que desejar a palavra. Essa igreja vai se estruturar de verdade quando nós aqui só tivermos palavra intensamente dentro do nosso coração. Aí nós vamos profetizar nesse lugar, jovens, velhos e crianças, podemos aconselhar uns aos outros, curar uns aos outros. Deus operará curas e maravilhas, pois eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Esta era a igreja primitiva que transbordava da palavra. Estevão, quando ministrava a palavra, um homem que era para os fariseus, mal sabia a palavra do Senhor, mas ele, meu Deus do céu, fluiu um rio e ninguém podia suportar aquele homem. Pedro começou então no início da igreja profetizar, pregar, e era 3, 5 mil, porque aquele povo era um, e estavam transbordando a unção do Espírito Santo, porque a palavra de Deus habitava dentro do coração deles. É dessa forma que a igreja vai crescer, assim que nós vamos crescer. Tema o Senhor e seja fiel na palavra, é ela que te governa, não se aparte dela. E o terceiro ponto que fala aqui, a palavra te posiciona em humildade. É isto. Se eu ler a palavra, amados, só ler a palavra para pregar, eu vou ser orgulhoso demais. Mas se agora eu pegar a palavra, para que Deus me posicione no lugar correto, a primeira coisa que vai brotar dentro de mim é a humildade. Porque eu vou querer servir vocês o resto da vida. Não é ser reconhecido, é servir. Está entendendo, gente? Não é querer receber aplausos, mas é chorar até que Cristo em vós transborde, até eu ver os olhos de você transmitindo vida. Então olha o verso 20 que fala assim: para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos. Por isso que Jesus fala, quem quiser ser o maior, então sirva, seja servo, e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os dias no reino, e ele e seus filhos no meio de Israel. Então nós não estamos aqui para prevalecer sobre ninguém, nós não estamos aqui para achar posição, querer posição alguma. Não, amado, é Deus que te posiciona, e vai ser para servir, o que mais serve
será o maior no reino de Deus, mas aquele que quer ser servido será o menor. E Deus fala isso em vários trechos da palavra do Senhor. Então, quarto ponto, então faça as coisas de acordo com a visão que Deus te deu. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, queridos. Não se desvie. Siga a visão que Deus te colocou. Mostre, confie no caminho do Senhor. Glória a Deus, queridos. Olha Lucas 22, 24. Abre ali, faz favor. Houve uma dissensão, mais uma vez. Meu Deus do céu. O povo lá, então estava lá, os discípulos lá querendo saber quem era o maior entre eles. Quem era o maior? Porque ninguém queria lavar pé. Ninguém queria lavar o pé. Surgiu também uma discussão entre eles acerca da qual deles era o maior. Próximo versículo 5. Jesus lhe disse: os reis das nações, é a mesma coisa que nós lemos aqui em Mateus, exerce autoridade sobre elas, são chamados benfeitores. 26. Vós, porém, não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o menor, aquele que governa como aquele que serve. 27. Pois quem é maior, o que está à mesa ou quem serve? Não é o que está à mesa, eu porém estou entre vocês como quem serve. Olha Jesus falando, mostrando como a gente deve se portar, mostrando como nós devemos fazer. E aí nós vemos, queridos, o que Jesus numa mesa, e eles não entendendo nada. E quando a cruz de Cristo chegou, todo mundo que estava naquela mesa, na verdade, falhou. Abandonaram, um negou, outro foi se matar, outro era incrédulo. Todo mundo tinha dentro do seu coração, na mesa, aquela mesa que representa a comunhão, aquela mesa que representa a inclusão, cuidado, aquela mesa que naquele momento devia representar a transformação, o desfrute, o perdão, a formação do caráter, o local de falar de assuntos difíceis, o local da revelação, um lugar de festa, a mesa, um lugar de festa, de alegria, de cura. Isso tudo que representa uma mesa, essa é a mesa que Deus nos colocou. E eles não entenderam. Aí Jesus teve que fazer o quê? Teve que morrer e ressuscitar. Aí, meu Deus do céu, 2 discípulos no caminho de Emaús, e o conversando a respeito de Jesus. E aí eles, que coisas vocês estão conversando? Que coisas são essas que conversais? Ué, você não está aqui em Jerusalém? Não sabeis? E começaram a falar, nesse tarde de coração. Aí Jesus começou a pregar para aqueles 2 homens lá, e o coração dele começava a quentar. Fica, Senhor, porque já é tarde. E Jesus foi reconhecido numa mesa, na hora do partir do pão. E eles que estavam descendo, saindo do Espírito, eles voltaram novamente para Jerusalém, para a posição que Deus nos chamou. É na mesa que a gente se restaura. Deus estava restaurando a vida daqueles discípulos novamente. Então, primeiramente, queridos, Deus está falando assim, a cruz. Nós não entenderemos a cruz sem saber que devemos servir a mesa. E se nós só sermos aptos a servir a mesa, sem entender a cruz de Cristo Jesus, a relação de cruz e mesa, a relação de ser rei e ser servo, o rei que ser revelado na morte, Deus chamou para ser príncipe nesse mundo, para morrer. Quem quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua própria cruz, então vem e siga-me, porque tem algo a ser crucificado dentro de você, porque Deus, Ele está, mais uma vez, te levou para o cenário da cruz, para você aprender a ser um bom garçom de Jesus, um bom garçom de Deus. Então, se nós não morrermos, cara, a cruz é um lugar onde nós temos que morrer a carne, morrer as paixões. A cruz é um lugar onde morrem os desejos malignos, as expectativas de engano. A cruz é para matar as nossas rejeições, os nossos traumas, a velha natureza, as nossas ambições egoístas e tudo que não pertence à nova criatura, a cruz veio matar e veio aniquilar. Aí, quando isso morre, aí você está aprovado a servir mesa. Aí você não vai se ensorbebecer, não vai se orgulhar,
Não, amados, eu estou servindo a mesa porque Deus teve misericórdia de mim. Eu estou servindo a mesa porque Deus é muito amor, porque nada disso eu mereço, Senhor. Meu Deus do céu, anos atrás Deus me trouxe a revelação das bodas do Cordeiro, não entendi o porquê, mas eu vi a minha família numa mesa infinita, já contei isso para vocês, e lá na mesa do bodas do Cordeiro, lá era um espeto corrido, coisa de gaúcho mesmo, eu com o espeto na mão, cheio de picanha, servindo uns aos outros, e foi para isso que Deus nos chamou, para servir. Você, ó rei, não é para ser, para querer ter reconhecimento, nem para receber aplausos, nem para passar de carruagem e bater palmas, nem receber flores nos seus caminhos. Não, nós estamos aqui para ser reis que são garçons, reis apenas que servem. Que Deus então toque o nosso coração. O já pode subir. Que Deus toque o nosso coração sobre isto, que essa palavra te revela que é na cruz, cara, que o rei é revelado na cruz. É ali que se revela um homem espiritual, para que você seja servo que venha honrar então a mesa, honrar a mesa. Esta igreja, amados, é uma mesa gigante, e nós temos que alimentar Blumenau, com palavra de espírito e vida. Só que aí sabe que Jesus está falando assim: ei, meus servos, garçons, se levantem, eu preciso que primeiro que vocês morram na carne, porque eu quero servir a minha vida por meio de vocês. Quem de vocês quer ser promovidos a garçons de Deus aqui, queridos?